Olá, sejam bem-vindos ao nosso Partiu Cast. Eu sou Jéssica. E eu sou o Matheus. E hoje a gente tá com um convidado aqui super especial, o Vinícius. Vou deixar ele se apresentar aqui pra vocês. Oi, gente. Muito bom dia, boa tarde, boa noite pra todos vocês nesse mundão lá fora. Eu sou o Vinícius, sou coreógrafo, pedagogo de dança, dançarino na área de dança, teatro, samba, improvisação e o diretor do Centro Artístico em Nuvem Momentos World. Que isso, palmas. É muita coisa, são muitos nomes, muita coisa. Mas eu acho que, antes de tudo, eu acho que a primeira pergunta seria, tipo assim, como que você chegou na Alemanha? Como é que foi essa porque fala com um pouco de quanto tempo você já tá aqui e como foi esse primeiro contato com a Alemanha que você teve lá na época que você veio pra cá? Gente, eu fico assim muito feliz, em primeiro lugar, por este convite de vocês, né? Sim, claro. E até mesmo por essa temática, porque exatamente neste ano estou comemorando o meu jubileu de 30 anos na Alemanha. Ah, que isso! Sinto um jovem da Alemanha. Muitos E anos. poder voltar a esse passado, já 30 anos atrás, é assim, realmente assim, muito, muito emocionante, na verdade, porque em 1992, no século XX, eu sou do século passado, gente. Highlander. Era um mundo bem completamente diferente, né? A gente não tinha todas essas possibilidades tecnológicas que nós temos hoje de se informar, de estar realmente, assim, um por um, de você abrir o computador e ver como é que é Münster, né? Qual é a rua X, etc e tal, como é que é. A gente não tinha isso, né? Então, eu, na verdade, nem conhecia, assim, a Alemanha. Eu tinha muito mais imagens da Inglaterra, Estados Unidos. Não, eu imagino, se hoje em dia ainda é difícil de encontrar informação, imagina, tipo, 30 anos atrás. Né? E, na verdade, foi assim, uma série de fatores que contribuíram para a minha chegada aqui na Alemanha, os fatores esses que eu nem sabia quais seriam. Na verdade, eu comecei a estudar alemão lá no Rio de Janeiro e tive uma professora, a Jenny Kellner, que hoje, infelizmente, ela não vive mais, só mesmo nos nossos corações, de todos os seus alunos. E ela tinha uma amiga, quer dizer, na verdade, era amiga da filha dela. E ela sempre tinha esse costume de levar os amigos dela para nossos cursos, nossas aulas, né? Pra gente ter essa possibilidade de conversar com native speaker, né? E a Manuela chegou. A Manuela, que era da mesma idade que a gente, que o nosso grupo, chegou, veio conhecer a turma e nós a conhecê-la. E fizemos uma amizade muito gostosa. E aí foram 3 anos de conversa por e-mail. E-mail não, na verdade era por cartas naquela época, né? Por cartas ainda. Gente. Sim. Uma semana para poder chegar a carta aqui na Alemanha, uma semana para poder chegar no Brasil, e assim a gente ia se escrevendo, né? E eu falei para Manuela, eu tenho um grande desejo de ir para a Europa. O meu desejo é primeiramente ir para Inglaterra, França, que eu sabia falar melhor inglês e francês do que alemão. Mas naturalmente chegando na Europa eu quero visitar você, né? Claro. Aí ela, claro, pode ser. E passaram esses 3 anos. Nesses 3 anos eu fui em casa me informando, me preparando financeiramente também, juntando dinheirinho para poder chegar aqui e me dar esse presente, que na verdade foi o meu presente de aniversário vir para a Alemanha. Comprar essa passagem para a Europa. E como a Manuela falou assim, não, então venha primeiro para a Alemanha para poder você chegar aqui e ver como é que são as coisas por aqui. Daqui você pega um trem e sai os outros para outras cidades, né? Eu falei assim, tudo bem, então eu vou fazer isso. Aí eu comprei uma passagem de 1 ano, só com de ida marcada, volta em aberto, né? Nossa. E foi meu presente de aniversário. Completei 22 anos aqui na Alemanha. E eu falei assim, vou ver como é que é esse mundo lá fora. Se é como as pessoas falam, como é que eu vejo, como é que eu me sinto. Passar um tempo longe dos meus pais, dos meus amigos. E se realmente eu consigo realizar meu sonho. Porque eu nunca me senti em casa no Brasil. Sou carioca da gema, adoro o Brasil, adoro o Rio de Janeiro, sem sombra de dúvida. Mas eu nunca me senti carioca puramente, brasileiro puramente. Sim. E foi mais tarde que eu fui ver que uma metade minha é bem alemã. Olha só que coisa. Realmente. E aí foi dia 29 de abril de 1992 eu cheguei aqui neste país maravilhoso, Alemanha. 92, Não. gente, é muito tempo, Que surreal. história, gente. Mas e por que na verdade você então começou a aprender alemão? Você já tinha perspectiva de vir pra cá por isso? Ou porque você já sabia falar inglês e francês, né? Por que Sim. não Inglaterra ou França e você Sim. veio
pro alemão? Não, na verdade, a coisa é muito louca assim na vida, sabe? A gente às vezes começa coisas aqui, a gente nunca sabe o que vai acontecer depois de 20, 30 anos, né? Não. Assim, já terminando meu colégio na minha época, século passado, a gente falava primário e ginásio, né? Depois ia pro segundo grau. Isso. Então, eu terminei o meu primário em 94 e nós fizemos um passeio para a ilha de Paquetá, que é uma ilha que é dentro da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Foi um passeio escolar. E aí eu já já falava um pouquinho de inglês, já estudava um pouquinho de inglês, né? Inglês e francês foram meus dois primeiros idiomas estrangeiros. E nesse passeio, no caminho de volta, eu estava no barco, inclusive estava até com seu pai. Olha só que bacana. Gente, pra quem também não sabe, tipo, o Vinícius é quase que meu tio, né? Pois é. Ele é o melhor amigo do meu pai. Exatamente. Então eu já conheço o Vinícius desde que eu já me entendo por gente. É tudo família, né? Tudo família, Então nós estávamos todos no barco, inclusive, né? O seu pai e tal. E aí, como eu sempre fui uma pessoa, como eles falavam, cara de pau, eu me chamo de comunicativo, né? A pessoa tá aberta. A pessoa tá aberta, né? Assim, mas me chamavam de cara de pau, então tudo bem. Mas assim, gente, tem turistas aqui no barco. Tem turistas aqui no barco. Vai lá, fala com elas. Era um grupo de mulheres, aí eu cheguei, me apresentei em inglês e tal. E era um grupo, na verdade, de suíças, que estavam fazendo um passeio no Rio de Janeiro. E aí eu bati o maior papo, principalmente com duas delas. Depois, no final, que nós saímos da barca, elas tiraram fotos da gente. E aí trocamos endereços. Isso foi em dezembro. Nossa. Quando foi em março, chegou o primeiro pacote, assim, um envelope cheio de fotos lá em casa, né, e tal. E foi, assim, pra mim uma grande alegria, que foi acho que foi a minha primeira correspondência internacional, vinda da Suíça. Que fofo. Elas falavam alemão, só que na época a gente só falava inglês, porque eu não sabia ainda inglês. Alemão, perdão. Elas falavam alemão, claro, da Suíça, da parte norte, de Berna. Mas nós nos comunicamos em inglês. Quer dizer, o primeiro passo foi em inglês, mas já uma pessoa de língua alemã. Posteriormente, como eu sempre amei línguas estrangeiras, eu trabalhei 3 anos como guia de turismo no Rio de Janeiro. Então eu trabalhava principalmente com inglês e espanhol, e às vezes tinha alguns turistas na língua francesa, às vezes italiano também, e eu falei assim, quero aprender também alemão. Porque eu escutava os meus colegas falando em alemão, os colegas guias de turismo. Eu falei assim, gente, que interessante, parece inglês, mas não é inglês. Parece francês, mas não é francês. Que língua é essa? Aí eu, curioso, como sempre, amante de idiomas estrangeiros, eu falei assim, eu quero aprender alemão. Aí eu comecei a fazer o curso de alemão na UERJ, no Rio de Janeiro. Era um curso de todos os sábados, 3 horas, 3, 4 horas, bem intensivo. E eu fiquei chocado no começo, porque é uma outra família linguística, que até então, inglês, francês, italiano, era, bem, se quiser, o inglês, não, mas o francês, italiano, e tudo a parte romana, né, tudo mais latino, então era mais fácil, né, mas o alemão era uma outra situação. Já é totalmente diferente. Não, né? não Aqui tem pra como você comparar. gesticular, é tudo diferente. E aprender toda uma nova som. Gente, a gramática é totalmente diferente. O verbo que vai no final. E aí você fica, caramba, tem mais um artigo. Que é isso? Nem conheço isso em português. Totalmente diferente. E foi aí que eu peguei e falei assim, foi a primeira vez que eu comecei um idioma e falei assim, não tô entendendo nada. O que tá acontecendo? Que eu aprendo rapidamente idiomas, mas alemão, eu fiquei assim, foi no 3º semestre. Que eu tive assim, a impressão que eu tava começando a entender a alma da língua alemã. Aí eu comecei a entender como algumas coisas funcionavam. E mesmo assim, o mundo era muito longe, muito distante. Eu fiz 3 anos de alemão na UERJ, e depois dos 3 anos eu vim pra cá. Então quando eu cheguei aqui, eu não cheguei do zero, por sorte. Pelo menos isso, né? A gente chegou aqui do zero, né? Se não fosse você. Mas a impressão foi exatamente como se eu tivesse começado do zero. Chegava aqui, sabe? Inclusive até essa Manuela, minha amiga, me levou pra poder um encontro com outras pessoas mais e tal. Gente, foi muito engraçado, porque tipo assim, eu ficava olhando assim a boca das pessoas pra poder entender o que elas falavam, olhava pros olhos, olhava pra boca pra poder entender a frase, né? Nossa, tem que prestar muita atenção no que a pessoa tá falando. Tipo assim, e aí esperar a pessoa terminar a frase pra entender, tipo, o que exatamente, porque tem verbo que é separado. E aí você só entende depois de terminar a frase. Exatamente. É muito pior. No final da noite, quando nós fomos embora, eu falei assim, Manuela, eu tô morrendo de dor de cabeça. Ela, o que aconteceu?
que foi muito cansativo tentar entender o que as pessoas falavam, sabe? Então esse processo de você tentar entender o que as pessoas falam foi assim, bem árduo. Porque realmente é uma outra estrutura linguística, né? Assim. Mas com o tempo e naturalmente vivendo aqui, a gente vai aprendendo com uma facilidade e uma rapidez muito grande. Exatamente. Né? Agora, uma coisa que eu achei muito interessante que você falou no início, quando você ainda estava no Rio de Janeiro, bem antigamente, né? Você estava trabalhando como guia. Sim. Eu acho que isso é uma ótima possibilidade para várias pessoas também que querem aprender novos idiomas e entrar em contato com pessoas internacionais para começarem talvez a trabalhar nessa área enquanto estão no Brasil mesmo, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Assim, eu não entendia com meus 18, comecei a trabalhar com 19 anos como guia de turismo. Sim. Né? Então fiz uma formação de guia antigamente, foi no Senac que eu fiz. Ah, que legal. Deve ter até hoje, né? Sem dúvida. Formação tem guia local e guia nacional, e até mesmo também internacional e tal. Eu fiz guia local do Rio de Janeiro. E eu sempre gostei muito de história, eu sempre gostei muito de idiomas, e naturalmente da cidade, aprender um pouquinho da história da cidade e esse contato com estrangeiros, né? Assim. Então eu falei assim, eu vou tentar começar primeiro nessa parte de turismo, como guia de turismo. E eu, por sempre, eu não sabia que existia a palavra cosmopolita. Na época ainda. E na verdade era o que eu sempre fui. Eu sempre gostei de estar com o pé no mundo. Eu sempre me senti um pouco do mundo. E não só entre aspas brasileiro. Entende? Eu me sinto um ser do mundo. E aí eu tive a possibilidade de receber turistas de várias partes do mundo, entende, no Rio de Janeiro, e assim, guiá-los, ter esse contato linguístico, esse contato cultural, esse contato de sentir as diferentes mentalidades, forma de pensar, de agir, de falar, de cada pessoa, de cada cidade. Inclusive tive a possibilidade de guiar um cego. Nossa. Foi super interessante também, porque quando eu recebi como é que se chama, um mapinha dele, olha, você vai chegar, não me lembro o nome dele, era John, era em inglês, e vai chegar no voo tal hora, tal dia, tal, no Rio de Janeiro, Galeão, e aí tinha uma observação, ele é deficiente visual, cego. Aí eu falei assim, gente, mas eu não fiz uma especialização para guiar uma pessoa sem visão, como é que é isso? Aí eu fiquei naturalmente super nervosa, como é que vai ser e tal. Aí eu sempre fui uma pessoa muito clara, transparente, direta. Ele chegou no aeroporto, recebi, seja bem-vindo e tal. Aí nós entramos no carro e eu falei assim, olha, nunca guiei uma pessoa deficiente visual. E eu não tenho a mínima experiência. Como é que eu posso te proporcionar um bom experiência aqui no Rio de Janeiro? Aí ele falou pra mim, faça como você sempre faz, não vejo nenhuma diferença. Que legal. Perfeito, ótimo. Então vamos lá. Do lado direito você vai ver tal, do lado esquerdo. Meu Deus! E ele gostou? Foi fantástico. Ele gostou muito. A gente riu muito. Coisas que ele não entendia, eu explicava um pouco melhor, de uma outra forma e tal. Ou seja, não teve nenhuma dificuldade, não houve dificuldades. E desde aí eu comecei a ver e lidar com certas coisas com mais naturalidade. Porque é exatamente isso, sabe? Acho que a vida tem muito disso, de você ser muito natural da forma que a vida própria é. E você vai ser jogado sempre, principalmente aqui na Alemanha, vamos supor, você sempre vai ser jogado em situações, vamos dizer, que você tem que improvisar. Você não fez um curso da vida pra saber como é que você vai lidar com certas situações. Porque você morando em uma cidade diferente já vai ser um costume diferente no Brasil. Quanto mais em outro país, você vai começar a lidar com situações que você nunca lidou e você vai estar lá pra jogo. Exatamente. Vai ter que saber, tipo assim, tá, agora eu vou ter que me virar, vou improvisar, vou usar experiências passadas. Então eu acho que isso estando aqui na Alemanha, você já aprende bastante esse molejo, assim, de tipo, como você vai resolver as coisas e tal. É basicamente isso que você falou também. E voltando à sua pergunta, eu acho que as pessoas que realmente desejam um dia sair do Brasil e têm essa ligação com história, com pessoas, com idiomas, um curso de guia de turismo é excelente, porque realmente você tem a possibilidade de aprender várias coisas simultaneamente, seja o idioma, seja como lidar com pessoas, como lidar com outras pessoas de outras culturas. Exatamente, culturas. Né? No outro idioma,
idioma, etc e tal. Então é uma excelente aprendizagem para você poder ir para um outro lugar e saber como lidar dentro de uma outra cultura. E você já cria, querendo ou não, um pouco de networking, né? Você Sem cria dúvida. comunicação com a pessoa, assim como você recebeu seu primeiro post, né? Sua primeira carta da Suíça. Daí eu Exato. imagino que você já tinha um pouco de contato com a pessoa. Hoje em dia, principalmente, você vai fazer, tipo, um pouco de um passeio, né? Fazer guia? Não sei. Vai guiar, né? Você vai sim. guiar a pessoa e aí você já vai poder trocar o quê? Instagram, WhatsApp. Exatamente. É muito mais fácil, né? Muito Hoje em mais. dia. É. Na minha época, a gente Exatamente. trocava primeiro o endereço. Sim. Aí você, no caso, uma hora que você tinha tempo separado para escrever uma carta, e você não escrevia uma carta de 2, 3, 4 linhas, beijo, abraço, tchau. Era uma carta, você vai contar, você vai explicar, né? Você vai preparar aquela carta, você vai para o correio, você põe a carta, você espera uma semana, 10 dias chegar no outro lado do mundo. Sim. Aí até a pessoa ler, até a pessoa ter tempo para poder te responder. Então eram meses que você tinha para poder ter um contato Exato. e de volta, sabe? Assim. Exato. Então hoje em dia é muito mais prático, mais E simples. existem também vários aplicativos que você consegue se conectar. Tipo, tem o Tandem, que é um aplicativo que você pode baixar e falar com a galera de tudo quanto é canto do mundo pra aprender língua, pra trocar idioma e tudo mais. E você Nem aí todo cria mundo conhece laços isso, e né? amizades aí que você pode ir pra qualquer lugar. Exatamente. Isso é muito irado. Exatamente. Isso é muito importante, principalmente estando em, tipo, em outro país, ter contatos, tipo, amigos também, né? Eu acho Sim. que isso é uma coisa que faz toda a diferença, porque não adianta você ir pra um lugar e ficar sozinho, porque você não vai vivenciar Exato, tudo o que o país, o lugar tem pra te proporcionar, sabe? E uma coisa, eu vou aproveitar aqui e dizer, gente, faço bastante amigos e amigos também internacionais. É isso. Porque isso é, sabe, assim, ter amizade primeiro é uma coisa que não tem preço, né? Não tem preço. E, inclusive, até, voltando até mesmo às minhas amigas suíças, que temos contato até hoje com elas, 2 dias atrás, uma amiga nossa, também do Rio de Janeiro, que mora aqui na Alemanha, esteve na casa dessas 2 amigas suíças, que sempre são amigas delas, e nós fizemos se chama, tipo assim, um material em acrílico, nós mandamos imprimir, botamos assim umas 3, 4 frases, agradecendo nossos 30 anos de amizade. E Ai, quando nós chegamos aqui na Alemanha, chegamos na Alemanha, essa amiga minha, a Graça, beijinho, Gracinha, linda no meu coração, que mora em Bremen. Nós chegamos aqui, nós fizemos uma viagem. Veja como são as coisas. Aí eu vou voltar agora, mais uma vez ao Unice, a Paquetá, esse passeio de barco. Ilha de Paquetá. Eu as conheci, elas voltaram para a Suíça. Depois de, foi 94, que nós nos conhecemos, eu cheguei... 1984, nós nos conhecemos. Em 92 eu vim para a Alemanha. E a Graça me veio nessa mesma época. Fizemos uma viagem a Roma. No caminho da Roma, nós íamos para Nancy, Namur, que era uma cidade na Bélgica. Okay. E o trem passava pela França. E aí, na época, a França ainda exigia visto para brasileiros. Okay. Só que, primeiro, nós não sabíamos que o trem fazia o trajeto Suíça, França, Bélgica. E como nós também não tínhamos intenção de parar na França, nós nem procuramos visto, pedir visto, né? Só que quando chegou em Basel, o trem ia fazer Basel e entrar pela França para poder ir para a Bélgica. E aí teve controle. Nós, inocentinhos da vida, estávamos 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, o trem parou para o controle na fronteira entre a Suíça e a França. E aí apresentamos nosso passaporte, estávamos em dia, só que não com visto da França. Fomos pedidos para sair do trem. Nossa. Que rolê. E a gente não sabia por quê e tal. Aí eles falaram, não, que vocês, no caso, não têm visto para poder passar pela França. Mas nós não vamos querer ficar na França, nós vamos só apenas passar. Não, mas tem que ter um visto mesmo assim mesmo, né? Passando pela França. E aí, perdemos o trem. Nossa, sim. E tínhamos que, para poder ir para a Bélgica, nós tínhamos que pegar uma outra conexão para poder, passando pela Alemanha, dando uma volta assim, para poder ir para a Bélgica. E eram 5, 6 horas da manhã. A gente novinhos aqui na Europa e tudo mais. Aí eu falei assim, não, eu tenho 2 amigas na Suíça, eu vou ligar para elas para saber o que a gente pode fazer. Estamos aqui em Basel, 6 horas da manhã e tal. Sim. Aí eu liguei para elas, acordei. Aí ela falou assim, não, em primeiro lugar, venham para aqui para Berna. E hoje é feriado, então não vai acontecer nada, não se pode fazer nada. E a gente passa um dia tranquilo e no dia seguinte a gente vê o que a gente pode fazer.
Okay. Aí pegamos um trem de Basel para Berna, chegamos lá, eles nos receberam muito bem, nos levaram para os Alpes suíços, se chama Jungfrau, esse Alpe perto de Interlaken, se chama, na cidade de Interlaken. Passamos um dia maravilhoso. E no dia seguinte, no dia 29 de maio, era o aniversário da Graça. E foi muito bacana, porque para a Graça, elas duas eram desconhecidas. E para mim eram já conhecidas amigas, só que eu tinha planejado de encontrá-las mais tarde. E acabou nos encontrando nesse dia e no aniversário da Graça. E elas fizeram uma festinha pra Graça. Que bonitinho. E a Graça esteve agora 2 dias atrás, exatamente em Berna de novo, no aniversário dela, e levou esse nosso presente em comemoração aos nossos 30 anos de chegar aqui na Alemanha. Quando ela as conheceu, que eu já conheço já há muito mais tempo ainda. Né? Assim. Então, quer dizer, voltando ao assunto da amizade, a gente nunca sabe o que vai acontecer daqui 10, 20, 30 anos, entende? E essa amizade é uma coisa assim, muito importante. Com certeza. E segundo também, a gente tem amizades internacionais, a gente começa a aprender a conhecer o mundo de uma forma diferente, sabe? Então, acho que sim, é muito importante não ter medo do desconhecido. E desse desconhecido pessoa, muito menos. Porque acho que todos nós no mundo queremos... O que a gente quer enquanto ser humano? A gente quer ser bem recebido, a gente quer ser bem tratado, a gente quer ser bem respeitado. Então, no momento que a gente encontra pessoas indiferentes da proveniência, Herkunft, né? Da origem das pessoas, né? Se vem do Japão, se vem da Índia, se vem dos Estados Unidos, se vem da Ruanda, todos querem ser bem tratados, educados e respeitados. Tendo isso, a gente desenvolve amizades fantásticas. E mesmo que essa amizade seja, no caso, um momento único de 1 dia, 2, 3 dias de conhecimento e depois a gente nunca se encontre, mas o que conta é esse momento. É o momento, isso. Momentos. Momentos. Exatamente. Pra quem não sabe também, você quer explicar talvez um pouquinho como que você trabalha com momentos, já que a gente já citou aqui, pra galera ficar ligada. Sim, com prazer, com prazer. Como eu falei anteriormente, hoje sou diretor do Centro Artístico em Nuvem, Momentos Word, se chama. E tudo começou também de uma outra forma. Na verdade, eu comecei como um projeto de performance, dança, teatro, Momentos Viena. Porque no decorrer desses anos aqui na Europa, eu comecei a ensinar, fazer workshops em várias cidades europeias e também a trabalhar em outras universidades, não só aqui de Muniz, mas como também em Viena, em Klagenfurt, em Salzburg, Innsbruck, etc. Mas em várias cidades austríacas. A Áustria passou até a ser minha segunda casa, segundo país na Europa. E na Universidade de Viena, no departamento de estudos de esporte, tem vários cursos. É fantástico, porque você tem aqueles esportes típicos dentro do que se entende como esporte. Até outros mais, como dança, por exemplo, que também pode ser visto como esporte, mas também pode ser visto como algo mais artístico, mais para o seu bem-estar, digamos assim. E eu ensinava já há alguns anos samba e dança-teatro. E eu vi que faltava um curso, ou melhor dizendo, depois de um final de semana de dança-teatro, por exemplo, sempre a gente tinha uma pequena performance entre a gente mesmo no próprio grupo. E eu achava tão fantástico que a gente conseguia fazer num tão curto espaço de tempo, que eu falei assim, gente, eu gostaria de ter uma possibilidade de me aprofundar, ter um pouquinho mais de tempo com as pessoas. E, principalmente, desmistificar essa questão de, tipo assim, você vai poder ser dançarino, você conseguir fazer uma performance tem que ser dançarino, tem que ter um curso preparatório para dançarino, você tem que ter corpo X para ser dançarino ou dançarina, você tem que, sei lá o quê. Você não precisa, qualquer um pode dançar. Ai, que legal. Qualquer um pode dançar, indiferente do teu corpo, indiferente da experiência de dança, indiferente da idade. Eu acho isso muito legal, sabe? Porque eu mesmo, por exemplo, eu me sinto, assim, eu gosto de dançar quando eu tô sozinha, tipo, em casa, mas eu fico pensando, caramba, não tem como. Nunca na minha vida eu conseguiria fazer, tipo, uma apresentação ou participar de alguma coisa, tipo, em conjunto, porque eu tenho muita vergonha, sabe? Então eu acho que isso é uma... A partir de hoje, vamos cortar, quebrar essa vergonha, venha para os meus cursos. É isso. Mas isso é muito legal, é interessante saber que, tipo, qualquer pessoa, sabe, pode ir lá e
tipo, alguém que tem um sonho com isso, Sim, né? Alguém sim. que, tipo, sempre quis fazer, chegar lá e fazer, sabe? Tipo, sem medo. Sem Se qualquer sentir medo, confortável. sem Eu acho que dúvida. isso é muito importante, né? Uma das tarefas de vida que eu encontrei na minha vida é, tipo assim, desmistificar muitas coisas que a gente diz, não pode ser, é difícil, é impossível, sei lá o quê. Eu gosto de desmistificar esse tipo de coisa. Isso é bom. Porque sempre tem um caminho pra tudo, sabe? Claro. Só mesmo como o ditado, só mesmo pra morte que não tem um caminho de volta, né? Mas fora isso, a gente consegue um caminho. Então, essa questão da dança, o que é dança e quem pode dançar. Uma outra questão, tipo assim, é você construir um espetáculo de dança. Geralmente o caminho mais típico é você, no caso, pedir um patrocínio, receber esse dinheiro de patrocínio, aí você, no caso, contratar músicos, contratar dançarinos, contratar pessoal de som, de iluminação, etc e tal. Esse é o caminho típico. E eu falei assim, não, gente, tem que ter um outro caminho possível, não dependente do dinheiro. Não que a gente não queira ter dinheiro, mas independente do dinheiro, para que as coisas aconteçam. E foi daí que eu comecei a fazer a concepção desse novo projeto de performance dança-teatro, que é o Momentos, foi o Momentos Viena, por ter nascido na cidade de Viena, porque eu falei assim, olha, nós temos a estrutura aqui, o local, o estúdio de dança. Tem a outra parte que sou eu, enquanto coreógrafo, enquanto professor de dança. Então agora, vamos tentar trabalhar de forma coletiva, que é uma coisa que eu amo fazer, porque para mim o século XXI é exatamente isso, é o coletivo e recíproco. A reciprocidade e coletividade. Então, eu conversei com o chefe do departamento de dança da Universidade de Viena e falei assim, eu gostaria de conceber um outro tipo de projeto, um projeto no qual a gente começa aqui dentro da universidade, do que é um tema X, que a gente queira desenvolver na parte da dança, de uma forma artística, e levar isso para um palco, um teatro profissional aqui de Viena. Como é que a gente pode fazer isso? Aí ele falou para mim, olha, se você, no caso, colocar a mão na massa e fizer o espaço, a administração está aqui para você. Que legal. Eu falei, eu acho isso uma coisa muito da hora aqui na Alemanha, que eles dão... Na Europa em geral, né? Na Europa, assim, que eles te dão a oportunidade de você trabalhar nos seus projetos, sabe? Tipo, você tem uma ideia, você tem alguma coisa, você tem espaço pra isso. Vão ter pessoas que vão te patrocinar, vão ter pessoas que vão te ajudar, te consultar e te dar o caminho, te dá um espaço, né, pra você poder fazer as coisas. Eu acho isso, tipo, é surreal. E pra vocês dos startups, né, essas novas ideias, etc e tal, gente, acreditem e continuem fazendo, porque as coisas acontecem. E foi assim que aconteceu na minha época. Isso foi há 2011, há 11 anos atrás, quando eu comecei com essa ideia, sem ter qualquer ideia de tipo um startup, né, de montar uma firma, uma coisa assim. Eu acho que há 20, 30 anos atrás nem existia esse nome. Muito menos. Esse termo nem existia, entende? Sim. E há 10, 11 anos atrás, já estava começando essa questão de startup, só que eu não tinha a mínima noção. Eu fiz o meu caminho, sabe? E aí aconteceu, eu comecei a entrar em contato com os diretores de vários institutos, academias de arte, música, dança, cenografia, filme, etc e tal, e perguntei se eles gostariam de oferecer aos seus alunos, tipo assim, uma forma de um estágio participando do meu projeto, no qual é baseado na coletividade, reciprocidade, horizontalidade. Pode falar assim, né? De uma forma horizontal, aonde, tipo assim, eu tenho um tema, apresento esse tema a todas essas pessoas, todas essas áreas diferentes, artísticas, e pergunto o que eles pensam desse tema, quais são as ideias que eles têm. E daí eu vou, no caso, juntando as ideias, alinhavando essas ideias e construindo um tudo, o espetáculo de dança. Então, no caso, o cenógrafo vai dizer, olha, eu acho que de repente a gente pode fazer isso e tal. Você, fantástico, vamos desenvolver essa ideia. O dançarino, eu trabalho com ele, dou as técnicas da dança, eles criam movimentos de dança e eu pego esse movimento de dança e crio uma coreografia com eles. E assim vão montando todo um espetáculo de dança. E o primeiro espetáculo de dança aconteceu em 2011, em maio de 2011, lá na cidade de Viena, que o título foi Wien, die Stadt des Kommens, Gehens und ewigen Bleibens, que significa em português, traduzindo, é tipo assim, Viena, a cidade do chegar, partir ou ficar eternamente. Legal. E como por que esse nome? Foi uma dedicatória à cidade de Viena, porque antes de 2011 eu já trabalhava na cidade de Viena. E eu fui muito bem recebido. Eu crio sempre, sabe, novos elos de amizade, de trabalho nessa cidade. E eu consegui construir, inclusive, este projeto,
que nasceu como um projeto dentro da cidade de Viena, onde eu não moro, só vou trabalhar, né, na universidade. Então, as coisas foram acontecendo em Viena. Então, eu falei assim, é mais do que justo fazer uma dedicatória a essa cidade que me abraçou com tanto carinho, né? E abraça outras cidades mais, outras pessoas mais com muito carinho. E aí surgiu não só essa primeira edição, como outras 12 edições e esse projeto que, com essa mesma concepção, eu fui levando para a cidade de Innsbruck, também na Áustria. Depois levei para o Rio de Janeiro, em 2015. E depois do Rio de Janeiro veio Curitiba, Brasília, agora também São Paulo. E também Münster, onde nós estamos hoje aqui na Alemanha. Né? E nessa época, todo esse trabalho de organização, de planejamento, acontecia também de forma digital. Então eu ligava para as pessoas, eu mandava e-mail, eu procurava na internet qual é o instituto de fotografia em Viena, Innsbruck, etc. E tal. Eu fazia já pela internet. Só que foi em 2020 que eu fui, com essa questão da pandemia, que eu fui notar que, gente, eu sempre trabalhei dentro desse princípio digital, né? A materialização, os espetáculos, naturalmente, que era presencial. Mas essa base inicial foi sempre digital. E aí eu comecei... E aí, nesse meio tempo, a gente já fazia não só os espetáculos de dança, mas fazíamos também já exposição de fotos. A gente começou a fazer livros, a gente começou a fazer várias coisas também, né? Principalmente com essa questão da pandemia, vários outros produtos artísticos de forma digital. E aí eu vi que nós não éramos mais só, entre aspas, um projeto. Nós já éramos um centro artístico. E que tipo de centro artístico? Aí eu falei assim, digital. Isso é muito interessante, né? Porque como é que você transforma uma coisa que é artística, tipo, que você tem que estar lá presente, em algo que, na verdade, é digital, né? Tipo, como é que você traz isso para as pessoas, que principalmente na pandemia, que você já tinha aula online, você já tinha tudo online, como é que você desperta o interesse das pessoas, né? Exato. Aí eu acho que tem essa questão também, muito interessante. Sim. Você eu tive que parar e pensar e repensar, porque também foi esse momento da pandemia, né? Que tipo assim, nessa época da pandemia, num dos postings no Facebook, e eu comentando uma coisa, eu escrevi uma frase, não sei se eu consigo me lembrar exatamente como foi, mas tipo assim, a limitação, ela me permite, como é que foi? A limitação, ela me permite a me expandir, a crescer e a dar um novo salto, entende? Porque o que acontece? Nessa época de pandemia, em primeiro lugar, o que a gente vai fazer agora? Nesse caso, espetáculo de dança. Como vamos fazer? Muitas pessoas da área da dança ficaram nessa questão, como vamos transformar a dança num algo digital? Sim. Eu parei e falei assim, ok, não preciso fazer dança, eu posso fazer outras coisas. Sim. Fechei a gavetinha, eu falo de uma forma metafórica, só tem várias gavetas, né? Sim. Como aqui no meu móvel, várias gavetas. Eu falei assim, vou fechar essa gaveta da dança e vou abrir outras gavetas que de repente estavam fechadas. E comecei a pensar de outras formas. E comecei a reformular, a refazer o que já havia fazendo, só que de repente de forma diferente, ou menos, etc e tal. E pensei, ok, como nós vamos nos chamar a partir de agora? E foi que surgiu o título, o nome em inglês, Artistic Cloud Center. Traduzindo para o português, veio um centro artístico em nuvem. Porque nós começamos a trabalhar de uma forma totalmente digital e construir outras coisas, como no caso o livro de jubileu que vamos lançar esse ano. Começamos a produzir uma exposição de fotos também, que nasceu também em São Paulo, e hoje vamos ter também, daqui a uma semana inclusive, dia 4 de junho, vamos ter aqui em Münster a abertura internacional da exposição. 4 de junho ou julho? Junho. Agora? No próximo sábado agora. Em Nordwalde, pertinho aqui. Nossa, meu Deus. Nordwalde, exatamente. Então, assim, eu comecei a desenvolver essa nova... todo o formato, né, do Momentos, e percebi que o Momentos, mais do que nunca, passou a ser um centro artístico bem pioneiro. Sim. Porque eu já procurei várias vezes na internet. Se vocês encontrarem algum outro centro artístico em nuvem que não tem um edifício, um prédio, e sim de uma forma digital, e a gente trabalha em parceria com os outros grupos, academias, etc e tal, artísticos, né? Me falem, porque, por exemplo, eu não conheço até agora um centro com essa base. E além disso,
temos um grupo de artistas profissionais que trabalham de forma voluntária durante todo o ano na construção de produtos artísticos. E isso eu acho que é a parte mais difícil, né? De você trabalhar com pessoas voluntárias. Sim, totalmente. Porque eu e o Matheus, a gente trabalhou numa organização estudantil que é totalmente voluntária, onde a gente estava, agora faz 1 ano e meio, mais ou menos. Mas durante 1 ano inteiro, a gente estava ali com o nosso time, e a gente estava voluntariamente, o time estava voluntariamente, então... pra, como é que fala, manage, tipo, pra controlar tudo e fazer as pessoas ficarem, engajarem, era muito difícil. Sim. Porque todo mundo tá tipo assim, ok, realmente eu posso fazer, posso dar o meu melhor, mas também posso só fingir que eu tô lá, sabe? Exatamente. Então é uma coisa que tipo, é muito mais difícil você trabalhar com esse terceiro setor do que com outras formas de trabalho, onde você tem um salário, onde você recompensa a pessoa de uma outra forma, além dessa parte social, sabe? Sim. Então eu acho que isso deve ser o maior desafio pra você também. É um desafio muito grande. Porque também uma das outras, tipo assim, além dessa questão que eu falei, desses 3 pilares da coletividade, reciprocidade, horizontalidade, também tem um outro pilar, que é essa questão também de desmistificar o valor do dinheiro. Nós estamos numa sociedade, vivemos uma sociedade capitalista, e aonde as coisas às vezes só passam a ter valor através do dinheiro ou do produto ou copo. Agora, o valor do conhecimento de como se fazer um copo, ele não existe, não é palpável. Né? Então, é uma coisa que eu falo até para vocês, inclusive, que estão de repente aqui nos assistindo e tudo mais, nunca subestimem o valor do conhecimento. Sim. E um trabalho voluntário, as pessoas pensam no meu lugar, às vezes, quando elas são recrutadas, né, para momentos, e perguntam assim, como eu posso ajudar o Momentos? Aí eu falo assim, vamos aprender a partir de hoje que a palavra ajudar, ela não está no nosso contexto aqui do Momentos. Porque você ajuda uma vez, você ajuda uma segunda vez, de coração e tudo mais, chega uma terceira vez, você começa a cansar, e é só uma mão de uma só via. Sim. A reciprocidade é quando você, no caso, você doa, mas você recebe. Não. E quando você trabalha de forma voluntária, aonde não é uma prestação de ajuda, de serviço, e sim você tem uma plataforma onde você pode aprender, se desenvolver, que é o caso do Momentos, que no caso eu falo, olha, nós temos, por exemplo, um material gráfico, nosso estilo é esse. O que você pode criar dentro desse estilo? E aí você, no caso, começar na universidade, eu aprendo a fazer isso, tal, técnica e tal, então eu posso praticar essa técnica usando essa possibilidade de criar com a minha própria autonomia dentro desses padrões do Momentos um material X. Então você tem a possibilidade de se desenvolver, usar, treinar o que você aprende na universidade, né, e criar ser um autossuficiente. Então é isso que eu acho bacana, essa reciprocidade. Entende? Então vocês tendo essa possibilidade de trabalhar num lugar onde você vai trabalhar de uma forma voluntária e poder se engajar, se desenvolvendo, então isso eu acho perfeito. Sim. Sabe? Porque esse é um valor que você tem, que você recebe, que não tem preço. Sim, com certeza. Né? Eu posso... Pode falar. Eu posso falar por conta própria também, porque como eu já tô esse tempo todo aqui, eu tô no Momentos também, eu trabalho junto com meu tio, no Momento já desde 2020, mais ou menos. Exatamente. Eu acho que foi final de 2020. E primeiro que eu vi tanto o progresso do Momentos em si, tipo, como o Momentos cresceu de 2020 pra cá, nesses últimos 2 anos, essa questão também da pandemia e tudo mais, e como foi digitalizando, digamos assim, né, esse tempo todo, e como foi formando uma estrutura de um projeto que foi crescendo cada vez mais, e mais gente vindo, e o projeto se desenvolvendo, tanto o projeto quanto eu também. Tipo, no início de 2020, é porque a metodologia que o Vinícius usa foi muito diferente pra mim. Eu nunca aprendi dessa maneira. Tipo, ele basicamente falava assim, faz isso. E aí quando quando ele fala faz isso, eu faço de um jeito que às vezes não tem nada a ver com o que ele tinha pensado, só que ele não me fala o que ele pensa, pra eu poder desenvolver o que eu acho que ele pensa, e depois eu trazer essa ideia, que pode ser uma ideia totalmente diferente da que ele pensava, que depois essas ideias vão se completar e formar uma terceira ideia. Sabe? E é muito surreal como, tipo, e também durante o espetáculo em si,
como o espetáculo vai indo, eu também vou acompanhando, tipo, os espetáculos quando estão nas universidades, e é muito surreal, porque ele faz isso com os dançarinos também, e aí chega lá e fala assim, gente, eu quero fazer uma coisa sobre esse tema, façam. A galera vai fazendo, gente, e quando no início, no primeiro dia, eu fico assim, gente, isso não vai dar certo. Como assim? De cada um fazendo uma coisa diferente, as coisas, tipo, não estão nada juntas, assim, e tal. Do nada, o negócio toma uma forma que formou uma coisa, tipo, coletiva e que deu certo. Formou uma coisa. Mas é uma metodologia muito legal, porque você, no início, quando você não conhece, você fica nervoso, fica ansioso, porque você quer entender como funciona, você quer ver o processo, sabe? Só que no final, quando você vê como o negócio tomou forma assim, é muito gratificante. Sim. E você vê o espetáculo lá, assim, tipo, no dia, é muito gratificante. E são muitas coisas que eu aprendi, que eu acho que são áreas que eu nunca teria aprendido se não fosse com o Vinícius também, sabe? Tipo, eu consegui me desenvolver tanto na área de vídeo, na área de projeção, na área de fotografia, na área de até mesmo de falar, eu consigo falar melhor, assim, sabe? Que eu nunca teria aprendido se não fosse também com momentos. Então foi muito, muito bom essa experiência que eu tive com momentos. Esse aqui é o cara. Não. Eu não queria dizer nada pra não dizer que eu tô puxando o saco do meu sobrinho, né? Mas não, ele realmente é o cara. E realmente, além desse projeto aqui, que eles fazem aqui brilhantemente, né? E passam informações pra vocês, de muita qualidade, entende? Acho super bacana que vocês, enquanto jovens, estão aí batalhando pra levar uma informação de qualidade para outros jovens, porque acho que é isso, gente. Tem que se ter informação. Nós temos informações hoje, agora tem que pescar a informação de qualidade, né? E vocês oferecem isso. E o Matheus aqui tá também trabalhando no Momentos e tá assim, se desenvolvendo em várias áreas. É vídeo, área gráfica, área de produção de imagens, projeção, produção também do próprio projeto, do próprio espetáculo. Então vai ser muito bacana ver esse desenvolvimento. E eu acho que é isso, acho que vocês jovens, vocês têm assim um potencial muito grande. E antigamente a gente tinha essa tendência de fazer só uma coisa. Verdade, né? Você era preparado para fazer só uma profissão, só uma coisa. Você estuda para trabalhar no banco, você trabalha lá por 40 anos, se aposenta e acabou. E acabou. Hoje é diferente. Hoje não tem como. Eu e o Matheus, eu acho que a gente faz 10 coisas ao mesmo tempo. A gente tem tanto projeto, tanta coisa. A universidade é só uma coisa, sabe? E isso é tipo, não só a gente, muitos amigos nossos também. Muita gente que a gente conhece. E é exatamente isso, porque às vezes a gente faz alguma coisa, tipo, que hoje a gente não entende o porquê, e hoje a gente não vê por que eu tô fazendo isso, sabe? Por exemplo, às vezes eu tô fazendo uma coisa que não tem nada a ver com a área que talvez eu vá fazer no futuro, mas vai ter, porque ou vai ser uma conexão que você vai ter com uma pessoa, ou vai ser um pequeno detalhe que você pode, às vezes, umsetzen. Você pode transferir de uma outra maneira pro que você vai fazer no futuro, sabe? Tipo, teve coisas no Momentos que é da área artística que eu já consegui trazer às vezes pro Partiu, que não é da área artista, mas tem alguma conexão, que é a área digital, que é a área de mídia, essas coisas assim, que eu consigo trazer e também do Partiu pro Momentos. E também tem a ver com a ESEC, que também tem a ver com a universidade, que são áreas totalmente diferentes, que no final é a mesma coisa, sabe? Então, se você não tivesse experiência nisso tudo, hoje eu não estaria fazendo talvez o Partiu. Que eu talvez no futuro, que às vezes eu estou perdido hoje, que no futuro eu vou ver como isso me fez bem. Exatamente. E assim é essa grande sacada de que usem o tempo, eu posso dizer, esse frescor de ser jovem, essa capacidade de absorver várias informações ao mesmo tempo, entende? Para poder aprender o máximo, porque conhecimento não ocupa espaço, como já diz o ditado, né? E hoje em dia, por estarmos num mundo mais globalizado, quanto mais você ver uma mesma realidade de várias perspectivas, mais maleável você vai ser para poder resolver os desafios da vida, ter mais sucesso naquilo que você faz, e ser uma pessoa feliz, entende? Porque acho que a felicidade tá nesse barato aí. A gente tem que ser, assim, tentar ver de como a gente consegue realizar a nossa felicidade através de várias perspectivas. Porque, tipo assim, não existe só um caminho para chegarmos a um só lugar. Existem vários caminhos. E quanto mais maleável no pensamento você for, mais fácil, mais rapidamente, mais efetivamente você chega ao seu objetivo. Entende? Porque a gente tem que ser maleável no pensar, no agir, sabe? E hoje você tem várias possibilidades para conseguir isso. Sim, com certeza. Né? Sim. Tinha uma coisa que eu queria falar pra vocês, assim, que como mensagem também gostaria de falar, passando pela cabeça, só que me distraí. Porque muitas informações, a gente tem um pensamento aí, sai, eu esqueço, mas esqueço. Mas eu vou me lembrar.
Acho que a gente também pode voltar e também falar um pouco também da... agora saindo um pouco desse tema e entrando mais no tema também de quando você chegou aqui. Sim, a gente pode meio que voltar um pouco também passado, porque a gente já chegou Como agora no hoje, né? Mas a gente, nessa parte do meio, ficou pelo meio, né? Sim, verdade. De como foi mais ou menos a sua chegada aqui lá no início, né? Porque você falou que teve essa conexão com as suas amigas da Suíça. Sim. Mas, e como foi chegar aqui? Tipo, como é que foi esse esquema? O que você fez no início também? Sim. E uma coisa também que eu queria ter te perguntado no início é que você falou que fez 3 anos de alemão no Brasil e depois veio pra cá. Sim. Com esses 3 anos de alemão no Brasil, como foi chegar aqui e ver realmente o alemão de verdade, digamos assim? Tipo, não só na teoria, nas aulas, mas chegar aqui. Você conseguiu se comunicar? Não conseguiu? Foi muito diferente de aprender no Brasil? Sim, é uma coisa que eu sempre falo para todo mundo. Se tiver a possibilidade de sair do país para conhecer outros países, sempre faça. Porque é sempre uma aprendizagem muito boa. Eu acho que o ser humano ele precisa da comparação, da possibilidade de comparação para o seu próprio crescimento. Entende? Não é comparação de dizer, bom, melhor. Não é essa questão. Tipo assim, conhecer possibilidades diferentes. Esse que é o primeiro ponto da vida. Quando eu cheguei aqui, eu já tinha 3 anos de alemão. Achava que já sabia alguma coisa. Quando eu cheguei aqui, eu vi que não sabia nada. Mas isso é o processo bem normal. Exatamente. Sim. Porque uma coisa é você saber, já ter a condição de montar frases, uma outra coisa é você estar no dia a dia e ter que montar a frase de uma hora para outra, assim, papapá. Ou escutar a frase e você entender. Entende? Foi muito bom eu ter feito esses 3 anos. Porque, sem dúvida, eu não cheguei do zero. Então já sabia ir na padaria, pedir um pão, mesmo que de repente fizesse algum erro de construção gramatical, mas eu conseguia pedir o pão, conseguia entender o quanto custava, etc. e tal. E essa possibilidade de escutar no dia a dia, ler no dia a dia o idioma, fez com que eu aprendesse muito mais rápido. Porém, para poder eu estudar, ainda estava longe disso. Então eu tive que fazer um curso de preparação para fazer um curso para o Studienkolleg. O famoso Studienkolleg. Você sabe qual curso de idiomas que você fez na época? Eu morava em Duisburg, foi a minha primeira cidade na Alemanha, e eu fazia o curso em Mülheim. Boa pergunta. Era uma sigla, IN alguma coisa. Não consigo me lembrar o nome do curso. Nem sei se existe mais. Porque também tem muito curso de idioma, né? E cada cidade tem muito curso local também, né? Então... Eu tenho que procurar, Nem sei se existe mais ainda, né? Tudo bem. Enfim, era em Mülheim. E aí eu sempre ia de Duisburg para Mülheim fazer, era todos os dias, acho que umas 3, 4 horas diárias. Deve ser de 9 a meio-dia, provavelmente, né? Algo assim, exatamente. Standard, digamos assim. Exatamente. E eles me deram a base para poder fazer a prova, né, para eu entrar de acesso ao Studienkolleg em Münster. Okay. E quando você... Que não tem hoje mais, que não tem hoje mais. Inclusive. Mas quando você começou esse curso aqui, você estava em que nível? Você chegou aqui e você entrou em que nível do curso do idioma? Você lembra, mais ou menos? Rapaz, deixa eu pensar aqui. Eu não me lembro. Eu sei que tinha que ter um nível X para poder fazer a prova do Studienkolleg. Que deve ser B1, B2, provavelmente, né? B2, Por aí. Eu não me lembro mais na época qual era esse nível que eu tinha, mas eu sei que tinha que ter esse nível. E aí eu fiz a preparação e passei na prova e entrei. Eu tinha na época, como eu entrei em agosto, eu tinha a possibilidade de ir ou para Aachen ou para Münster. Então tinha esses 2 Studienkollegs, né? Que dava a possibilidade de você começar no meio do ano. E aí eu preferi Münster porque eu já tinha uma conhecida aqui. Eu pensei, Münster não era tão longe de Duisburg. Aí eu vim pra cá e vim pra cá e entrei. Aí foi também assim um desafio. Primeiro que quando eu vim fazer a prova de Aufnahmeprüfung, né? Pra poder entrar, eu cheguei no castelo, que o castelo de Münster é a parte administrativa da universidade. Sim. Então a inscrição era lá. Então quando eu cheguei de frente àquele castelo, eu olhei e falei assim, nossa, que pretensão é minha de querer fazer parte deste mundo aqui. Nossa, surreal, né? Eu acho que esse pensamento, às vezes... Porque isso é uma coisa que às vezes eu fico pensando, eu tô na universidade, todo mundo é alemão, e eu fico assim,
por que eu tô aqui? Tipo, como que eu cheguei aqui? Não, como que eu cheguei aqui? É sério, é uma coisa... Tipo, a gente não deveria ficar se perguntando essas coisas, mas, querendo ou não, a gente não fazia parte desse mundo. E aí, do nada, passam-se alguns anos, 3, 4 anos, e do nada você tá lá. Exato. Assim, sabe, eu, suburbano do Rio de Janeiro, né, de Jacarepaguá, quem conhece, né, do bairro de Jacarepaguá e tal, de uma família super classe média, assim, quase querendo cair pra baixo. Opa! Segura! Entende? Chegar na Alemanha com a cara e com a coragem, sabe? Cara de pau mesmo, vai dizer meus amigos. E naquela época também, naquela época. E de repente tá de frente àquele mundo, aquele castelo que ele tem toda aquela imponência, né? De universidade, de Münster e tal. Assim, meu Deus, será que euzinho aqui tenho condições, né? Mas eu sempre acreditei nos meus sonhos, sabe? Eu sempre acreditei e nunca tive medo de batalhar pelos meus sonhos. E fiz a prova e passei. Então, quer dizer, depois eu fui ver, era parte disso. Aí entrei no Student Colleague e, assim, muito bom. Professores de alta qualidade, sabe? E, assim, até digo, muitas pessoas têm vontade de repente, sair do Brasil e já ir para a universidade na Alemanha. Gente, legal, se houver possibilidade, acho legal. Mas, assim, a possibilidade de estar no Student Colleague, pra mim, foi, assim, essencial e que eu sugiro pra todo mundo. Por quê? Porque você não vai só, entre aspas, aprender o idioma alemão pra poder entrar na universidade. Você aprende, além do idioma, você aprende também as outras matérias que vão ser a base para você poder ir para a sua área dentro da universidade. E além disso, você tem a palavra que é exata para isso, estou tentando me lembrar agora. Você tenta se, não é nem adaptar, mas tem outra palavra melhor que adaptar. Integrar. E se integrar a forma de pensar, de estudar alemão, os termos. Fachbegriffe, né? Exatamente, né? Que você vai aprendendo para poder, quando você chegar na universidade, você já ter isso já na cachola e poder já utilizar, entende? Porque você saber falar o alemão e já ir direto para a universidade não significa que você simultaneamente vai estar apto a estudar em alemão. Isso é. E isso é uma coisa que a gente sempre fala. Viu, a gente bate na tecla, porque é muito importante. Tem gente que manda mensagem pra gente, tipo, nossa, eu já tenho tal nível de alemão, se eu fizer transferências, eu posso entrar direto. Isso é uma coisa que, mesmo você conseguindo entrar direto, que nem você falou, vai ser uma questão de você vai querendo ou não, talvez perder mais ou menos 1 ano de adaptação, procurar apartamento, a parte financeira, de tudo, porque é uma realidade totalmente diferente, não é? Exato. Não é a mesma coisa, você precisa desse tempo, e aí a Alemanha pensou assim, vai ter um Student Colleague onde essas pessoas que não estão acostumadas com o sistema de estudos aqui vão conseguir começar a se adaptar, aos pouquinhos, né? Então, exatamente. É um baque muito grande, né? Porque também às vezes você pode chegar aqui na universidade sem ter passado pelo Student Colleague e ser um baque muito, muito grande pra você. Aí você vai assim, não é pra mim, vou desistir e vou embora, sabe? Exatamente. E aí tudo que você veio pra cá, você vai perder por não ter passado essa transição. E transições são muito importantes, né? Exato. Não vale a pena você chegar assim, querer já chegar na cara e na coragem, assim, né? Pra poder economizar esse tempo. Economizar esse tempo. Então, é um tempo que, de repente, eu acho assim, dependendo da pessoa, inclusive, até, de repente, não é nem economia de tempo. Passa a ser, na verdade, tipo assim, você dá um salto maior do que as próprias pernas, né? Assim, então, eu acho que o Student Colleague é, tipo assim, uma sala de aula, como se fosse uma escola, né? Então, tem que os professores que tomam conta de você, te explicam, tem paciência, tem tempo, né? Tem vários outros colégios que são estrangeiros, e também, que é o barato da coisa também, porque você passa a também ter... você está dentro da Alemanha, mas ao mesmo tempo numa sala de aula com colegas de vários lugares do mundo, de repente. E você consegue aprender também, através deste contato, contato com outras pessoas de outros países. Então, na minha época, por exemplo, eu tinha muito contato com marroquinos. Sim. Tem muito aqui, né? Então, eu comecei a escutar um pouco do idioma. Eles falam, não falam francês também, mas tem a língua marrocana, assim, que você, né, começa também a escutar os costumes, né, e tal. Eu fui entender o que é Ramadã, né, e tal. A comemorar com eles Ramadã, né, etc. E tal. Então, música árabe, música marroquina. Então, tipo assim, eu tive como é que eu posso dizer, foi uma imersão muito forte, grande, né? muito forte, cultural,
de outras culturas paralelas, principalmente no caso a marroquina, na minha época, por exemplo, mas como também é a russa. Eu tinha colegas, amigos meus, russos, ucranianos, então, tipo assim, eu ficava entre esses dois mundos, estrangeiros, dentro do mundo alemão. É verdade. E o que é engraçado é que você acaba tendo, tipo, amigos que estão na mesma situação que você. Que saíram do seu próprio país, estão com saudade da família e estão pretendendo estudar aqui. Então você cria uma amizade de, tipo, que te dá um suporte até, né? E tá todo mundo tentando entender como funciona o esquema. Então, tipo assim, às vezes as pessoas não tem que ter vergonha de perguntar o que tá acontecendo aqui, porque tá todo mundo na mesma, sabe? E eu acho que isso é muito legal também, porque você faz meio que quase como um intercâmbio cultural já dentro... Não, mas um intercâmbio cultural dentro do seu intercâmbio, digamos assim, que é na Alemanha. Porque exatamente, no nosso Student Colleague, eu tava, tipo, entendendo muita coisa de várias culturas de países que eu nunca iria ter contato antes de fosse o Brasil, e que talvez se eu não tivesse feito Student Colleague, eu não teria contato na faculdade. Porque pelo menos na minha faculdade eu só tenho contato basicamente com alemães, tem muito pouco estrangeiro. Então, tipo, essa conexão com essas culturas todas que eu tive no Student Colleague, se eu não tivesse feito, eu não teria conhecido e não teria entendido. E eu acho muito importante você entender isso. Primeiro, pra você entender como o mundo funciona, porque o mundo é muito globalizado e como você falou, você nunca sabe qual vai ser o dia de amanhã. Vai que você tá numa empresa que é de alguma dessa nacionalidade que você entendeu, o idioma, a cultura, você entender como o mundo funciona, você desmistificar muitas coisas, muitos preconceitos são quebrados nisso também, porque às vezes no Brasil, pelo menos, a gente tem muita visão tem muito preconceito com algumas culturas que a gente não conhece. E chegou no Student Colleague que me desmistificou tudo isso que eu tinha, não de preconceito, mas coisas que você vai escutando no seu cotidiano, sabe? Sim. E eu acho isso muito importante pro mundo globalizado, você não ter preconceito, você quebrar todas essas barreiras, porque a questão é que, tipo, não é a outra cultura não é estranha, ela é diferente. E cada um com suas coisas positivas e negativas diferentes. São as diferenças que fazem o nosso mundo ser o que ele é hoje. Eu acho muito importante a gente entender isso também. Não. Sim. É exatamente isso. E foi uma experiência fantástica o Student Colleague que eu fiz aqui em Münster, e depois eu fui para a universidade. E aí eu me inscrevi na época, eu achava que o meu caminho era na direção da história. Eu fiz 2 semestres de história. Só que aí nesses 2 semestres ficou bem claro pra mim que não era a história que eu queria, porque a história era a história, sempre tinha que estudar a história antiga. Eu gosto muito de olhar muito pra frente. Então eu gosto até de ter o passado como base para poder ver melhor o futuro. Só que no caso, a história, na casa aqui em Münster, era muito ligada à parte antiga. Tinha que fazer ainda latim. Nossa. Que não era fácil, entende? E mais uma segunda língua romana. Aí eu até escolhi português, me adiantou bastante, mas eu falei assim, não. Eu na faculdade, espanhol, português, português, não falo não, nem sei. Aí eu mudei depois de 2 semestres para etnologia europeia, porque a etnologia europeia entrava exatamente no que eu gostaria de ir, essa reflexão do que é cultura, do que é tradição, como se constrói cultura, como se constrói essa ideia de tradição, de hábitos, etc. e tal. Eu fiz vários seminários sobre, por exemplo, cadeira, por exemplo, diferença de cadeira, o poder da cadeira. Nossa, né? você já... Eu lembro disso, assim, me contando. Você, tipo, assim, agora que você tá falando de cadeira, pode ser uma pergunta muito estúpida, mas, assim, uma coisa que eu percebo aqui na Alemanha, em geral, todas as janelas são iguais, não são? Em todos os lugares que você vai ver, as janelas são... Tipo assim, você abre assim, ou você abre assim, e em todos os lugares você vê janelas iguais. A Alemanha, saber, ela conseguiu desenvolver um padrão para várias coisas, né? Sim. Começou a padronizar várias coisas, porque dentro desse padrão você tem condições de, por exemplo, você tem os tamanhos X de janela, então você tem esses tamanhos X. Então, em qualquer lugar da Alemanha você vai poder comprar a janela tamanho X, tarará. E ela pode abrir, ela inclina ou ela abre assim. Sim. Né? Tá, então é uma coisa bem típica alemã, essa padronização das coisas. Torna-se mais fácil, né? Porque senão você vai numa loja X, quero tal tamanho. Não tem. Não tem. Sim. Enfim. Verdade. Né? Engraçado isso. Porque eu parei pra prestar atenção quando eu tô andando de bicicleta. Ou, tipo, em qualquer casa que eu já morei, é sempre a mesma janela. Tô olhando agora as janelas aqui lá de fora. Sempre a mesma janela. Sim. Surreal. E não tem isso no Brasil. Não tem mesmo. Tipo, em todos os lugares eu sinto que tem outros tipos de janelas. É uma observação bem inútil, mas... mas eu acho que não só também janela, muito... A estrutura, os prédios são muito parecidos, é tudo muito igual. Talvez em Bayern, assim, é um pouco diferente, a gente tem um pouco mais diversificado, mas aqui nessa parte aqui é tudo muito parecido, os prédios, assim, né? Sim. É meio que tudo padronizado, assim, mais ou menos. Tem toda
uma padronização também da forma... eu não entendo essa parte mas tem um planejamento urbano. Sim, é verdade. E tem todo um estudo, tem toda uma estrutura de como algumas coisas têm que ser. E aí você realmente fica preso realmente a algumas questões. Não. Agora voltando porque a gente tava falando que a gente Sim. se perdeu no mundo das janelas. Você estava explicando como foi mais ou menos o estudo em colleague, né? Que você queria trocar a área, né? Que você queria pensar no... Sim, exatamente. No caso, eu troquei para etnologia europeia. E aí eu vi que realmente era aquilo que eu queria fazer. Só que na época, hoje a gente tem o bacharel, né? Na época a gente chamava diferente. Que nós tínhamos, por exemplo, a área da humana, das áreas humanas, você tinha que ter a sua matéria principal e tinha mais 2 matérias secundárias. Então, no caso, eu tive Volkskunde, etnologia europeia, tinha sociologia e qual foi a terceira? Alemão. Não, porque tinha germanística. Não, eu fui política. Eu estudei política também, sociologia e política. Só que no caso, política era a terceira, então não precisava ter muitas matérias. Entende? Então a minha primeira era a etnologia e a minha principal das 2 secundárias era a sociologia. E aí eu comecei, por exemplo, um dos seminários que eu fiz, por exemplo, foi o poder da cadeira. Então você começa a identificar na sociedade vários sinais de poder, por exemplo, desde o trono até a cadeira, né, e tal. Então isso para mim é muito importante. E eu queria sempre fazer uma coligação para dança. Então, por exemplo, fiz também vários seminários sobre moda, do Egito até hoje, da Grécia até hoje. Eu sempre tentei fazer uma ponte para os meus conhecimentos dentro da dança. Porque você pensa, dança tem a ver com moda, dança tem a ver com cadeira, né? Mas tem tudo a ver. Porque principalmente hoje, enquanto coreógrafo, eu tenho que ter esta noção de são mecanismos da sociedade para conseguir fazer tais coisas. Então, por exemplo, se eu faço um espetáculo de dança, eu vou ver o vestuário, mesmo que eu, no caso, eu faça o vestuário, até porque eu não sei nem costurar, mas eu tenho uma noção, por exemplo, que direção de estilo de roupa eu gostaria de ter, que tipo de cor eu gostaria de ter, que tipo de tecido eu gostaria de ter. Sim, são esses pequenos detalhes que você só sabe estudando, né? Exatamente. E uma coisa que é bem diferente aqui na Europa, eu acho, em si, também principalmente na Alemanha, que quando eu comecei a procurar, por exemplo, qual curso eu quero fazer, tem cursos de tudo, sobre o Egito, sobre a Antártica, sobre, sei lá, sobre uma coisa específica da biologia. Então tem várias coisas que você pode escolher. E aí me veio tipo a pergunta, por exemplo, como é que você pensou? Porque na mentalidade do Brasil a gente fica assim, vou fazer direito, vou fazer medicina ou engenharia, assim, em geral, né? Vamos supor. Sim. Eu sei que você já bem antes tinha esse pensamento de tipo, guia turístico, história, arte, etc. Mas mesmo assim, de alguma forma isso te impediu ao chegar aqui e pensar assim, não, vou estudar tipo etnologia, etnologia que você falou? Europeia, etnologia europeia. De alguma forma isso tinha no seu inconsciente, ou você pensava, seus pais, por exemplo, na época te forçavam a você ir em algum caminho, porque eu acho que hoje em dia existe muito essa pressão dos pais direcionando a uma área, e principalmente a questão de tipo, a diferença cultural. Aqui você vai fazer qualquer área e você vai ser bem sucedido, tipo, você vai levar uma vida digna, você vai conseguir ter um salário para pagar as suas coisas, independente da área que você fizer. Medicina, artes, biologia, ciências, história. Então, como é que isso meio que moldou o seu pensamento? Te entendo. Eu entendo que dentro da nossa concepção brasileira, a gente sempre procura o caminho que nos leve ao dinheiro. Porque o dinheiro é que vai pagar a tua conta, pagar o teu aluguel, e a gente vive num mundo, no Brasil, onde é um capitalista tanto quanto aqui, sendo que no Brasil ainda tem a questão do valor das coisas. Então, se eu tenho casa própria, eu tenho que ter casa própria porque, no caso, eu não quero ficar pagando o aluguel o resto da vida. Porque o aluguel pode sempre subir de preço. E aí tem uma casa. Então, tem um carro, porque as distâncias são quilômetros, são muito grandes, o transporte público é complicado, então tem que ter um carro. Então, as pessoas começam a ter. E o conhecimento e a satisfação pessoal passam a ficar
lá atrás. Bem atrás, Exato. é verdade. Né? Os meus pais nunca me forçaram, nunca me induziram a fazer nada. Então, eu sempre tive uma grande possibilidade de fazer aquilo que eu quis fazer. E mesmo se tivessem tentado ter essa influência, teria tido um grande problema. Porque eu sempre bati na mesma tecla, com os meus 14, 15 anos, eu falei pra mim, eu quero ser uma pessoa feliz. Eu quero usar meu tempo nesta terra, neste mundo aqui, para ser uma pessoa feliz. B, profissionalmente falando, eu quero fazer aquilo que eu me sinta realizado para poder realizar outras pessoas, ajudar a realizar outras pessoas. Isso é incrível. Isso é Sabe? incrível. Porque desde aí eu já tinha isso na cabeça e não sabia essa noção de coletividade e reciprocidade. Porque a partir do momento que eu sou realizado naquilo que eu faço, eu vou realizar o meu trabalho de forma bacana, bonita para outras pessoas. E essas pessoas vão ser tocadas por aquilo que eu faço e vai ser um impulso para que elas também se realizem onde elas estão. Então é uma cadeia muito forte, né? Então eu sempre tentei ir em direção àquilo que eu queria fazer. O que eu sempre quis fazer, desejei fazer é dança. Eu sempre amei dança, né? Dentro de todo esse contexto cultural artístico. Só que na época também eu não sabia que para mim só existia só um caminho para ser dançarino. Né? Fazendo tudo que tem a ver com dança, fazendo de preferência da balé, por exemplo, e tal. E aí eu vi, eu já tô velho para fazer balé, eu não tenho essa, sabe? E tal. Quando eu cheguei aqui com 3 meses, numa pura coincidência da vida. Eu estava em Essen, na estação de trem, escutei 2 pessoas falando em português. Era um alemão e uma brasileira. Sim. E aí, como sempre, cara de pau. Bem isso. Cheguei, me apresentei, comecei a bater papo com eles. E a menina fazia parte de um grupo de dança de samba. Gente, danças brasileiras. Mas também, né? Foi um intuito, assim. Exato. Eu sempre usei a minha intuição. Gente, usem a intuição de vocês. A intuição é o altíssimo grau de conhecimento do ser humano, que infelizmente é menosprezado, né? Mas que assim, de imensa importância e a primeira forma de conhecimento do ser humano é a intuição. Entende? Então, sempre usa a intuição. E foi essa intuição que eu cheguei, comecei a conversar com os 2, e aí na conversa ela falou, eu faço parte de um grupo de dança brasileira aqui na Alemanha. Eu estava em Essen, ela morava também em Duisburg. E você faz o quê? Aí eu falei, olha, no Brasil eu comecei a fazer um pouco de jazz, samba de casa, desde pequeno nasci com samba e tudo mais e tal. Estamos precisando de homens para poder fazer parte do nosso grupo. Nós temos um alemão e na época era iugoslavo, né, de antiga Iugoslávia, né? E tal. E somos 9 meninas, então seria bom ter mais um outro menino e tal. Aí ela falou assim, venha para o nosso ensaio. Eu disse, pra ontem. Já tô lá. Já tô lá. Aí eu fui, comecei a participar, desde me convidaram para participar, comecei a ensaiar com eles. Quando eu fui ver, estava eu subindo nos palcos, entende? Junto com a companhia deles, né? Assim. E eu trabalhei com eles um ano e meio por aí. E aí, quando eu fui ver, eu estava fazendo tudo aquilo que eu mais gostaria de fazer na minha vida. Era dançar, estar num palco, apresentando uma arte. Aí eu vim de Duisburg para cá, para Münster, e comecei a tomar aulas de dança-teatro. Me especializei na dança-teatro também. E aí eu falei assim, gente, eu preciso, já que eu quero trabalhar profissionalmente com isso, e também dar aula, eu comecei a dar aula também de samba, né? Aí eu falei assim, eu quero ser profissional, então eu tenho que entender como dar aula, e não ensinar da forma que eu acho que é o certo. Aí eu fiz o curso profissionalizante de dança, de pedagogia de dança. Já estava fazendo a universidade de etnologia. Gente. E aí eu fui misturando uma coisa com outra, rindo. É bem isso. Entende? E aí, sabe, as coisas foram surgindo. Então, quer dizer, quando eu fui ver, a dança não era só a dança do movimento. A dança tinha a ver com etnologia, a dança tinha a ver com vestuário, a dança tinha a ver com a pedagogia de dança, sabe? Assim. Que foi aquilo que a gente falou mais na frente, né? Você está fazendo hoje, esse conhecimento de hoje, pode ser que não tem nada a ver com o que você vai fazer principalmente no futuro, mas que vai ter influência que vai te ajudar a seguir aí, gente. É muito isso, gente. Conhecimento é tudo, gente. Informação é tudo. Não vamos fazer isso. Não pensem vocês que, tipo assim, é importante fazer dinheiro, ganhar dinheiro, até porque dinheiro não vem do nada, o dinheiro também vem do conhecimento, né? Que tá tudo muito bom.
Estudem, aprendam, porque realmente conhecimento é tudo na vida. Sim, exatamente. E estudem da forma que der. Porque às vezes você tá fazendo coisas como você falou, né? Você às vezes não tem possibilidade de ter uma faculdade boa ou de, não sei, ter ido numa escola boa. Você tem como estudar de outras formas, com a experiência, com contatos. Com... Sim, gente, hoje em dia também essa informação tá tudo na internet, sabe? O que você quer, você pesquisa, você acha muita coisa de graça, sabe? Muita coisa aí que você pode procurar. Eu fico assustado às vezes com as pessoas que falam assim, porque eu tô sem dinheiro, não dá pra poder fazer um curso de inglês, tá difícil, apertado. Eu falo assim, vocês sabem como eu estava no meu curso de inglês? E por sorte, até então, meu pai conseguiu pagar meu curso de inglês, eu fiz cultura inglesa. Cultura inglesa era caro, continua caro no Brasil. Né? Um dos cursos mais caros que tem, Brasa, não sei se existe ainda Brasa. Existe, né? Brasa, Wizard, existe. Exatamente. E tal, mas aí é tipo assim, era tudo com muito sacrifício. Eu não tinha essa questão de, tipo, algumas famílias que de repente podiam ir para Inglaterra, passar uma semana, 2 semanas, um mês na Inglaterra. Não, era lá. Então, o que acontecia? Para poder aprender inglês, mais ainda além da hora-aula dentro de sala de aula, eu tinha em casa, primeiro eu pedi como eu gostaria de escutar a BBC de Londres, e eu não tinha um rádio em casa que pegasse long wave, né? Ai, meu Deus! Aí eu conversando com meus amigos, né? Aí eu consegui, não sei nem quem foi que me presenteou, era um rádio imenso, sabe? Tinha uma antena assim imensa, e eu andava pela casa para poder conseguir a onda onde pegava melhor. Aí começava a escutar o inglês, né? Aí daqui a pouco sumia, eu tinha que ir pro outro lado da casa, sabe? Eu fazia isso também mais ou menos, só que não tanto assim, né? Mas eu também tinha um radinho que eu andava com a minha anteninha assim, fazendo onde que tá o rádio? Exatamente. Então, tipo assim, era um sacrifício a poder escutar a rádio BBC para poder aprender. Hoje em dia, amigo, temos cursos totalmente profissionais online no YouTube. Você entra lá, você vai aprender de graça. Então dizer que eu não tenho dinheiro para curso, eu não posso, isso pra mim E assim, o inglês é o mais básico do básico. O inglês eu acho que, tipo, se você não sabe, infelizmente não tem como você, assim, tem como você vir pra fora, mas em algum momento você vai ter que aprender. Eu acho que, tipo, por exemplo, isso foi um choque, assim, pra mim. Eu falo sempre, né? Porque, tipo, no Brasil eu falo português, eu falo inglês, polonês, alemão agora e, tipo, eu entendo espanhol. Chegando aqui, na primeira organização que eu entrei, estudantil, tinha uma pessoa que já falava 6 idiomas. Eu ficava assim, gente, quem sou eu? Nada. E no Brasil, tipo, você fala 2 idiomas, 3 você já é, meu Deus do céu. Não. Agora aqui, você não é nada. Eu me sinto, tipo, inútil com 5 idiomas. Literalmente. Não, mas, gente, eu não tô brincando. Isso aconteceu várias vezes. Tipo, em várias, na universidade, não sei aonde. A galera aqui, eles terminam a escola, já foram pra Austrália, já foram para os Estados Unidos, de aprender inglês. Obviamente que, tipo, eles têm o privilégio de fazer isso. Tem outra mentalidade, e etc, né? Mas pra você entender que, tipo, como que é a concorrência fora, sabe? Não é uma coisa fácil. Sim. E o inglês, mano, se você tem a possibilidade de aprender inglês online, de graça, sabe? Com youtubers que fazem isso, mano, vai lá e aprende. Porque é uma coisa muito... que vai te ajudar bastante na vida. E aqui também tem essa questão que, tipo, na Europa é tudo muito perto, tudo muito fácil de você chegar. Então aqui não é que nem no Brasil, que normalmente a família é brasileira, os pais e mãe é brasileira, é tudo muito brasileiro. Tipo, eu no Brasil, pelo menos no Rio, eu não tinha muito contato com estrangeiro. Não sei nem se eu via, eu só vi nas Olimpíadas estrangeiros, assim, sabe? Porque eu não morava nessa área onde tinha muita gente, assim, de outros países. Aqui, mano, você tá com um trem, você tá uma hora em outro país. Então, tipo, você tem às vezes um pai que vem de um país, a mãe que vem de outro país, você tá morando em outro país. No seu caso mesmo. Você é brasileiro, a Maia da Ucrânia e o Moritz é alemão. Então, o Moritz, que é o meu primo, né? Ele já nasce com o alemão, que é a língua local, já nasce com português, já nasce com ucraniano, ou russo, não sei se ele falou os dois. Ele fala russo. Ele fala russo. Então já tem aí 3 línguas, mais o inglês, e já aprende na escola o francês. Já foram 5 línguas assim, pra começar, pra nascer. Então aqui no Brasil você não tem muito essa vivência, não sei, que nem tem aqui, né? Eu acho que por nós sermos, o Brasil ser um país muito continental, então ele até então pensava ser autossuficiente no sentido assim, já basta falar português. Sim, né? A gente não precisa sair.
Até porque também, até muito tempo atrás, o brasileiro viajava bem menos por uma questão financeira. Hoje, por sorte, a situação já é bem diferente. É um mundo mais globalizado. Mais globalizado e tal. Mas até então, era muito assim, muito só o português, né? Para aprender inglês, algumas profissões específicas precisavam de inglês, mas se não, para que eu precisar de inglês? Um outro idioma. Exatamente. Né? Assim, hoje é o beabá. Entende? Você aprender o inglês é beabá, tem qualquer um precisa. Sim, exato. Entende? Então, gente, vamos estudar, vamos aprender inglês e outros idiomas mais. Aprenda japonês, aprenda árabe também. Vamos usar para o chinês, porque o mundo é esse, sabe? É globalização. Exato. Hoje você pode não saber por que você vai usar, para que eu vou aprender japonês, mas lá na frente você vai ver. A gente tá falando isso o tempo todo, né? Eu acho que o que a gente pode levar nesse podcast hoje assim, aprenda. Busque informação, porque... E conhecimento. Sim, e eu digo uma outra coisa, sabe? Eu trabalho também aqui se chama Fachhochschule, que também é uma universidade, ou para a Universidade de Münster, ou na Alemanha tem a Fachhochschule, que é paralela à Universidade na Alemanha. Então são duas áreas. E na Fachhochschule eu trabalho com a parte, por exemplo, de Körpersprache, né? Körpersprache, no caso, é a linguagem do corpo, né? Então, a gente pensa assim, um pequeno pedaço do conhecer. Mas não é tudo que nós somos. E o que nós somos, uma parte do que nós comunicamos é realizada através do Körpersprache, da linguagem do corpo. E a outra metade, quer dizer, não é nem a metade, na verdade, são 60 e poucos % do que nós comunicamos através do Körpersprache, da linguagem do corpo, e 27% é o idioma em si. Contudo, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, é que nós precisamos, para nós nos comunicarmos, e a grande dificuldade do ser humano é a comunicação. Sim. Onde acontece muito mal entendidos, acontece exatamente da má comunicação. Sim. E hoje em dia, quanto mais globalizados nós nos tornamos, maior é a necessidade da compreensão do outro. E desse outro entra, no caso, também o idioma. Então, quando eu começo a falar com o outro no mesmo idioma que ele, ou ele no nosso, a gente começa a entendê-lo muito melhor. Sim. E a gente vê que muitas imagens que nós tínhamos eram totalmente errôneas por uma falta de conhecimento. Sim. Quando você pensa no outro idioma, você sente muito mais o outro. Sim. Você entende muito melhor o outro. Exato. Então, vamos falar outros idiomas para poder a gente conseguir cada vez mais trazer paz para esse mundo e não guerra. Isso, entende? Vamos mudar isso, gente. Claro, exatamente. E eu acho que, como conclusão, muito obrigada, primeiramente, por estar aqui, por explicar tudo de uma forma muito incrível e que as pessoas possam entender claramente. Eu acho que agora, para finalizar, talvez se você quiser falar onde as pessoas podem te encontrar, onde que está o momento, onde encontra projetos, livros, um pouco disso e aí a gente vai chegar ao fim. Com o maior prazer. Gente, querendo encontrar o meu trabalho, é uma grande alegria ter vocês nas minhas redes sociais. Tenho a minha própria homepage, que é www.vinicius.de, DE para a Alemanha. Estou também no Instagram, claro, como Vinícius Choreographer em inglês, assim como também no Facebook, também com Vinícius Choreographer. É só buscar lá, vocês vão me encontrar rapidamente. O Momentos em si é o mundo em si, ou seja, ele também tem a sua própria website, que é momentos-word.com. No Instagram também é a mesma coisa, Momentos Word. E no Facebook, no caso, temos 7 cidades, momentos. Só procurar Momentos Rio, Momentos Curitiba, Momentos Brasília, Momentos Viena, Wien, que é em alemão, Momentos Münster, por exemplo. São Paulo. Momentos São Paulo, Momentos Brasília, ou seja, as 7 cidades Momentos estão por lá também. Basta vocês procurarem e vocês vão nos encontrar. E será uma alegria poder receber uma mensagem de vocês, um aluzinho, ou qualquer pergunta também, passe por lá, deixe uma pergunta, principalmente na página do Momentos Word, no Instagram, por exemplo. Somos muito ativos por lá. E é isso aí. Eu agradeço a vocês dois, igualmente, por essa possibilidade de passar um pouquinho dessa minha experiência de vida, compartilhar com vocês. E sempre que tiverem perguntas, precisar de alguma coisinha, batam aqui na minha porta. É sempre um grande prazer, principalmente de incentivar vocês, jovens, né, a crescer, a aprender, a se desenvolver,
porque este é o mundo século XXI. Vamos levar paz, harmonia ao mundo e acreditar nos sonhos, porque é a partir dos sonhos que a gente cresce. Assim É mesmo. isso, muito obrigada. Muito obrigado, Vinícius. A gente que agradece e eu acho que foi incrível. Muito obrigado a você também que assistiu o nosso podcast até o final. Não esquece de se inscrever no nosso canal, seguir a gente no YouTube, em todas as nossas redes sociais. Se tiver alguma dúvida, tanto pra gente quanto pro Vinícius, só mandar uma mensagem pra gente por aqui. E é isso, até o próximo podcast, galera. Até mais. Tchau, tchau. Prazer.